sem som. Assim. Oi. Tudo bem? Ótimo. Fechar a porta, né? Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Miriam Lousada, hoje nós vamos fazer a preleção. A preleção, nesse momento, é uma reflexão sobre um tema do Evangelho, sobre um tema que Jesus nos trouxe para que consigamos, ao longo da nossa jornada, colocá-lo em prática. Mas antes de começarmos a preleção, essa reflexão, vamos procurar fechar os nossos olhos suavemente, tranquilizando o nosso coração, os nossos pensamentos. Nessa noite tão especial, nessa noite de amor, de confraternização, de família, de amorosidade, vamos sentindo todo este ambiente que foi previamente preparado para nos receber. E assim, vamos nos ligando, vamos nos conectando, vamos abraçando fraternalmente o nosso anjo de guarda, esse nosso amigo que desde o nosso nascimento nos acompanha, nos intui, permanece conosco. Vamos saudando carinhosamente esse nosso anjo de guarda, aproveitando para agradecer todo o seu empenho, todo o seu esforço, para que nos direcionemos sempre para o melhor. E junto com o nosso anjo de guarda, nós vamos nos aproximando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, pedindo a ela que mais uma vez possa nos envolver no seu manto, este manto abençoado que nos traz paz, equilíbrio, que nos permite caminhar de uma forma melhor. Que ela possa nos envolver em seu colo de mãe, possa trazer para nós tudo o que estivermos mais necessitando nesse momento. Esse aconchego, este amor incondicional. Junto com Maria, nós vamos nos aproximando de Jesus, o nosso irmão maior, esse nosso irmão tão querido. Vamos colocando na nossa tela mental a figura meiga e doce de Jesus. Vamos sentindo a sua presença entre nós, com as suas mãos estendidas em nossa direção. E este forte abraço que recebemos nessa noite tão especial possa fazer com que nós nos sintamos felizes e abençoados. Aproveitemos para agradecer pelo seu Evangelho de luz, pelas suas palavras, pelos seus exemplos e ações. Este conjunto nos proporciona a regra do bem viver, nos proporciona caminharmos de uma maneira mais segura para nosso crescimento espiritual. Junto com Maria, com Jesus,
vamos nos encaminhando e nos aproximando de Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança. E diante desse Pai de infinito amor e bondade, que nos permite o dom da vida, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Como sempre, as preleções, elas são baseadas no item do Evangelho. E hoje não é diferente. Nós vamos estar falando sobre não julgar. Em especial, é um capítulo bastante longo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre os itens de 10 a 13. Muitas vezes nós já ouvimos essa palavra julgar. Constantemente nós temos o hábito de julgar. Este ensinamento de Jesus nos chama a atenção para que não vai ser da noite para o dia que nós vamos deixar de lado esses julgamentos que efetuamos de uma maneira, às vezes até sem pensar. Mas, para refletirmos sobre esse conjunto do que é o julgar, o não julgar, nós estamos aqui. E baseado sempre nessas palavras de Jesus, que nos traz sempre o caminho seguro, a rota segura para o nosso entendimento. E nós vamos dizendo assim, são palavras no Evangelho de Mateus: não julguem para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme julgarem os outros. E será aplicada a vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Ou seja, a mesma régua que nós medimos os outros, nós vamos ser medidos também. Então, quando Mateus coloca essa proposta para nós, esse ensinamento, ele está dizendo para nós que esse ato de julgar, nós podemos julgar quantas vezes quisermos, mas nós vamos ter que dar guarida também a esse retorno desse julgar, a esse exercício de não se colocar no lugar do outro. Quando nós julgamos, nós estamos de fato só olhando para nós. Nós não estamos fazendo o exercício de ter um olhar fraterno para com o outro. E isso nós fazemos sem perceber. Só que também não percebemos a grandiosidade do mal que podemos estar fazendo a quem quer que seja com os nossos julgamentos. Porque quando julgamos, infelizmente ainda não percebemos, mas nós vemos muito no outro o que nós precisamos melhorar em nós. E nós temos muita facilidade em julgar, na realidade. E julgar as ações, as atitudes das pessoas. Somos juízes com uma prontidão muito grande. Nós condenamos e ainda passamos a sentença. Se nós estamos falando de Jesus, se nós estamos falando desse ser que esteve entre nós e permanece conosco para a eternidade, o governador planetário da Terra, ele veio mostrar para nós, falar a respeito da caridade.
Será que quando nós julgamos quem quer que seja, nós estamos sendo caridosos? Será que nós já percebemos a extensão desta palavra caridade? Julgar o próximo sem conhecer, sem saber as circunstâncias que ele se encontra, ou o que levou a tomar esta ou aquela atitude, também é falta de amor. Se colocar no lugar dos nossos irmãos, e daí a prudência e a cautela com as opiniões que nós emitimos. Então nós vamos, para refletir sobre esse assunto, eu vou ler uma pequena história que cabe, assim, de uma maneira bem certeira com o assunto dessa noite, com o tema da preleção. Certo médico, essa história ela é muito contada, nós não vamos buscar a veracidade dela ou não, e sim os exemplos que ela nos trazem. Certo médico recebeu uma ligação solicitando que ele comparecesse a um hospital rapidamente, porque uma criança havia dado entrada e necessitava de uma cirurgia. Ele então saiu às pressas. Chegando no hospital, vestiu rapidamente a sua roupa, seu avental e se dirigiu ao centro cirúrgico. No caminho, ele defrontou-se com o pai da criança. Onde é que você estava? Por que você demorou tanto? Onde está a sua responsabilidade profissional? Se fosse o seu filho que estivesse aí morrendo, eu queria ver se você estaria com toda esta calma. O médico, então, se dirigindo ao pai da criança, disse: calma, tudo vai se resolver, fique tranquilo. O pai, então, lhe responde: é muito fácil dar conselhos quando não é você que vive a situação. Eu queria ver se fosse algum familiar seu. O médico então disse a ele: calma, fique em paz. Deus vai nos ajudar e em breve você vai poder estar com seu filho. Virou as costas e entrou. A cirurgia demorou algumas horas, mas na saída o médico dirigiu-se diretamente ao pai para dar a boa notícia e falar para ele então: olha, o seu filho vai ficar bem. Na cirurgia, tudo correu ótimo. Qualquer coisa você fala com a enfermeira. Virou as costas e saiu, sem dar oportunidade de o pai retrucar. O pai, dirigindo-se à enfermeira, disse: além de tudo, é grosseiro e mal educado. Nem esperou para que eu perguntasse o porquê e como eu deveria proceder com meu filho. A enfermeira, então, virou para ele e disse: olha, o filho dele ontem faleceu num acidente de carro. Ele estava no velório. Ele deixou o local em que se encontrava e veio socorrer o seu filho. E agora ele está voltando para terminar o enterro do seu filho querido. Quando a gente toma contato com uma história dessa, a gente consegue ver todo o julgamento que foi feito por este pai. Não estamos enaltecendo de forma alguma a forma de proceder do médico, mas levando em consideração que lá no final da história ele fez a sua parte, o médico. Nós não estamos falando que o médico tinha razão e que o pai estava errado, não. É exatamente para que nós tenhamos o cuidado de observar as nossas palavras, as nossas ações. Esse tema da noite de hoje nos chama a atenção para isso, esse não julgar, esse se colocar no lugar do outro. Porque se nós usarmos de caridade, se nós soubermos o que é caridade, no Livro dos Espíritos foi feita uma pergunta para os espíritos: o que era caridade? E quando a gente se dá conta o que envolve essa palavra caridade, qual é a pergunta 886? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, ou seja, ver o lado bom das pessoas. Indulgência para com as imperfeições,
alheias. Nós somos muito indulgentes conosco mesmo, infelizmente, muitas vezes. E somos intransigentes com aqueles que estão no nosso meio. Indulgentes porque às vezes colocamos um tampão nas nossas vistas e nos nossos olhos e não queremos enxergar os nossos defeitos. Ou seja, nós temos muita facilidade, infelizmente ainda, de observar a trava que existe nos olhos daqueles que estão no nosso caminho. Só que nós não vemos, aliás, nós enxergamos a trava e às vezes é só um cisco, mas nós enxergamos algo maior. Nós, infelizmente, ainda não conseguimos nos colocar no lugar do outro integralmente, para usarmos essa palavra caridade em toda a sua extensão. Richard Simonetti, ele fala exatamente sobre a intransigência e a indulgência. A fórmula para essa visão tem dois componentes básicos, a intransigência e a indulgência. Pode parecer tolice, afinal são atitudes antagônicas, mas é simples. Devemos ser intransigentes conosco, vigiar atentamente as nossas ações, não perdoar nossos deslizes, criticar as nossas faltas, dispondo-nos ao esforço permanente da renovação. Esse é o despertar da nossa consciência. Devemos ser indulgentes com os outros, evitar o julgamento, a crítica e as más palavras, respeitar o próximo, suas ações de vida, sua maneira de ser. Nós estamos despertando o nosso coração. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós estamos sendo benevolentes, nós estamos despertando o nosso sentimento para com o outro, por aquele momento que porventura ele esteja passando, pelos deslizes que ele passa, mas que nós também já passamos. E nesses deslizes, alguém nos amparou, alguém nos orientou e nós passamos por uma outra situação mais favorável. Só que, para os outros, nós temos a dificuldade de perceber o quanto nós temos condições, sim, de sermos indulgentes. Falamos da caridade, que envolve benevolência, que envolve a indulgência e que também fala do perdão das ofensas. Perdoar, no sentido amplo da palavra, é muito difícil ainda para nós. Mas no futuro próximo, nos pequenos exercícios da nossa jornada, com certeza nós vamos ter este mérito de perdoar, porque não vamos nos sentir ofendidos. Hoje ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade faz com que nós nos sintamos ofendidos nas pequenas coisas. No exercício de praticarmos de nos esforçarmos para aprendermos a trabalhar a caridade dentro de nós, nós vamos perceber que nós não vamos nos ofender com tanta facilidade. Então, os ensinamentos de Jesus, eles se fazem presente como se ele aqui estivesse entre nós, e de fato está, porque quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ele estará. Então, os seus exemplos, eles são contumaz, eles são pérolas que nós devemos prestar um pouco atenção, para que assim nós consigamos viver numa alegria maior, num entendimento melhor. Esta passagem do Evangelho, que está aqui no capítulo 10, não fala só em Mateus, fala também daquela passagem da mulher adúltera. Não vamos ler novamente, nós sabemos muito bem o que aconteceu. Os escribas e os fariseus, de fato, estavam muito de olho em Jesus. Queria que ele derrapasse nas suas atitudes, para que, de alguma forma, todo aquele aparato, vamos dizer assim, todos aqueles seus seguidores
diminuíssem, de fato, para que esta ênfase que os seus ensinos estavam trazendo para aquele povo pudesse ser diminuída. Então, o que aconteceu de fato? Vou ler um pedacinho só, senão vou me perder. Então, os escribas e fariseus levaram até Jesus uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e, fazendo com que ela ficasse em pé no meio do povo, disseram: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras, não os adúlteros, tá? Só as adúlteras. Na realidade, a lei mosaica, ela falava do homem e da mulher, mas no caso, era sempre apedrejada a mulher. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Eles diziam isso querendo tentar Jesus a fim de terem do que acusá-lo. Se Jesus fosse contra a lei mosaica, eles entenderiam que de fato Jesus não era o Salvador prometido. E nós sabemos que quando Jesus esteve entre nós, ele não era contra as leis mosaicas, ele queria mostrar as leis divinas. Eles diziam isso querendo tentar Jesus, a fim de terem do que acusá-lo. Porém, Jesus, abaixando-se, começou a escrever com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, ele levantou-se e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa frase ela é contumaz. Então, à medida que nós julgamos, seremos julgados. À medida que nós medirmos, seremos medidos. Então, quando a gente vê todo esse exemplo de Jesus, essa forma que ele encontrou de conduzir e trazer esse ensinamento magnífico, foi nos convidando a nos colocar no lugar dessa mulher adúltera também. A nos colocar no lugar tendo compaixão, tendo entendimento, tendo caridade para com ela. E trouxe um exemplo que se chama misericórdia. Nós falamos tanto em misericórdia, só que ainda alguns de nós, não percebemos a extensão do que é a misericórdia. Misericórdia para conosco, misericórdia para com o outro. Jesus teve misericórdia dessa nossa irmã. Ele disse para ela, e lembrando, né, que depois que ele falou que atire a primeira pedra quem está sem pecado, o que aconteceu? Os mais velhos já colocaram as pedras no chão e saíram. E os mais moços foram os últimos. E de repente ele pergunta para a mulher, né, que naquele momento ela era ré, né? Ela estava sendo julgada. E nesse momento ela fala que eles tinham se ido. Por quê? Porque ele os colocou, Jesus os colocou para raciocinarem. Quem eram eles para fazerem sentenciá-la, né, ao apedrejamento? E não é diferente conosco, né? Não é diferente conosco. Nós já falamos da benevolência, falamos E lembrando também, né, que nós não temos ainda asas, né? Não somos anjos, não somos angelicais. Então, quando nós nos colocamos como juízes, nós estamos nos colocando de uma forma superior, quando na realidade não somos superiores. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos em humanidade. Por que temos essa facilidade tão grande de nos sentirmos ofendidos? Às vezes nem estão se dirigindo a nós já entendemos dessa forma. E também várias vezes nós falamos assim: não adianta que eu não perdoo, eu não perdoo. E aí se alguém conta alguma coisa para mim, eu no seu lugar também não perdoaria. Nós agimos, infelizmente, ainda dessa forma. E lembrando que certa feita, Pedro, conversando com Jesus, ele perguntou quantas vezes nós devemos perdoar. E Jesus sabiamente respondeu: 70 vezes 7, ou seja, infinitamente.
Se Jesus fala que a mulher não poderia ser apedrejada, nós já falamos sobre isso, né? Diriam que ele não era o Salvador. Se dissesse que sim, que deveria ser apedrejada, Jesus jogaria por terra todo o seu ensinamento de amor, caridade e perdão. Na realidade, esses ensinamentos de Jesus, quando nós, como aprendizes do Evangelho, temos a oportunidade de ler na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, esses ensinamentos, escutar uma preleção, são os convites para que nós aproveitemos essa jornada aqui, porque nós não estamos à toa aqui. Existe uma razão para estarmos aqui. Eu costumo dizer que nós estamos aqui na Terra num educandário. E para que nós saiamos melhores que quando aqui chegamos, para que a nossa bagagem ela se permeie pelas coisas boas que conquistamos, nós temos que fazer esse exercício. É um exercício árduo, é um exercício que nós podemos fazer aos pouquinhos, para que nós possamos assim crescer espiritualmente falando. Para concluir a nossa preleção, eu queria dizer só o seguinte. Tem uma passagem aqui de Chico Xavier, ele fala assim: quando nós colocamos a nossa dor de lado para socorrer, para atender às necessidades dos nossos irmãos, a misericórdia divina nos alcança, oferecendo-nos a moratória necessária para a nossa jornada terrena. E Herculano Pires é um estudioso também da doutrina espírita. E ele fala assim, que nós precisamos estudar, precisamos compreender as situações que nos permeiam, que nos cercam. E é através do estudo que nós vamos buscar toda essa compreensão, que nós vamos buscar a nossa melhoria, que nós vamos julgar menos e nos aproximar mais das pessoas de uma forma melhor, de entender o momento que a pessoa está passando, que às vezes, muitas vezes já passamos por isso. E ele faz também, nós vamos fazer aqui uma comparação, que as nossas ferramentas que nós já possuímos, o Evangelho de Jesus é uma ferramenta. Ela é tão boa, mas só que nós não devemos, semelhante à enxada, deixar ela de lado e fazer com que ela enferruje. O bisturi também é importante. Tudo é importante nesse conjunto. Às vezes nós temos lá um violão e deixamos ele guardado lá dentro do armário. Não importa qual é o som que nós vamos tirar desse violão. Talvez no início sejam sons assim que nós não vamos fazer muito sucesso. Mas alguém vai escutar esse som e alguém vai ser envolvido por esse som. A enxada, quando nós deixamos ali de lado, a enxada, o que ela faz? Ela mexe na terra, ela aduba, ela ajuda, né? Que o jardim possa estar sendo adubado para que as flores possam florescer. O bisturi, ele salva. Ele também faz coisas assim, aliás, tem um pedacinho aqui. Ele causa dor, o bisturi? Claro que causa. Mas em mãos hábeis é a solução, é a recuperação, o alívio da dor, o refazimento do corpo físico, tão necessária a evolução do espírito no planeta de provas e expiações. Então, independe do instrumento, das ferramentas que nós possuímos. Qualquer ferramenta, quando ela é bem utilizada em proveito de nós mesmos, em auxílio do outro, ela é eficaz. Então, portanto, que possamos aprender que se julgarmos, se somos tão severos com os nossos julgamentos, não devemos nos esquecer que receberemos essa mesma severidade. Que possamos entender os desígnios divinos da nossa existência e procurar fazer sempre o melhor dentro daquilo que está ao nosso alcance, sem nos cobrarmos, né? Porque não é de uma hora para outra. Procuremos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a oportunidade bendita da vida, agradecer a Jesus a confiança em nós depositada,
quando Ele nos convidou para sermos os operários, trabalhadores sob a sua supervisão. Ele não falou que tínhamos que fazer grandes maravilhas. Disse-nos que precisaríamos fazer o nosso melhor, o que estiver ao nosso alcance, com consciência e responsabilidade. Então, para que nós possamos fechar essa reflexão, quando nós olharmos os companheiros que caminham conosco, se já entendemos que não fazemos aquilo que eles fazem, oremos para que eles cheguem até nós hoje, até nós como nós nos encontramos hoje. Devemos oferecer a eles as mesmas oportunidades, os mesmos recursos que nos fizeram avançar. E assim, nessa noite tão especial, que nos emociona, possamos mais uma vez fechar os nossos olhos e vamos ouvir uma prece. Agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos no amor do Cristo, que todos nós possamos beber nessa fonte inesgotável que é Jesus, que seja o Mestre, o pão que nos alimente, o caminho que estamos a trilhar, que a sua verdade realmente nos torne livres, que todos nós, viajores da eternidade, aprendizes do Evangelho, possamos continuar a nossa caminhada, cumprindo fielmente, procurando nos aprimorar, procurando a fonte para que busquemos todas as condições de verdadeiramente sermos ovelhas deste rebanho, que seguem as orientações do seu pastor querido. Que Jesus nos ampare, que seja Ele o nosso companheiro, de hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Um Feliz Natal para todos. Uma boa noite.